Bom dia, retomando, porque o Instagram me cortou. Bom dia, Rosana, tudo bem? Retomando, porque o Instagram. Bom dia, gente, bom dia, Fred, bom dia, Conceição. É que o Instagram me cortou. Não sei se foi porque eu falei da palavra quântico que ele me cortou ou se foi por causa da música. Eu acho que foi por causa da música, né? Com certeza. Eu sabia, quando eu botei a música ali de novo, eu disse, vai me cortar. Ou foi o quântico. Vamos ver qual foi a. Mas aí eu tava falando que hoje à noite tem aulão aberto. Então quem é da região aqui, convide o pessoal. Chame mesmo. É uma oportunidade que que eu estou oferecendo para as pessoas daqui conhecerem a prática. Daqui a pouco é só o que faltava para a pessoa pegar e se conduzir. Então hoje à noite tem esse aulão aberto, começa às 19h15. E é só chegar. É só chegar, né? Eu vou colocar a pessoa que quiser, depois eu mando o endereço ali no direct ou pelo WhatsApp, quem me conhece, tá? Então 19h15 hoje e amanhã de manhã 7h15 da manhã. Então falou em quântico, sumiu tudo, né, Ana Tereza? Não foi a música, foi o quântico. Então amanhã de manhã tem 7h15 e hoje à noite às 19h15, aulão aberto, é só chegar. É só chegar. Não, Mauro, não manda na comunidade, senão eles vão achar que tu tá sugerindo isso. Eles vão dizer, o Mauro tá passando pro outro lado. Daí não vai funcionar. Daí eles vão dizer, pô, Mauro descambou. Tá, então essa é a nossa notícia dessa semana. Aulão aberto hoje à noite. Quem é da região aqui, comunique as outras pessoas. Eu não posso ir, mas manda teu amigo, tua mãe, teu pai. Quem está precisando. Nós estamos lendo A Infinita Jornada da Consciência com N. Burgos, editora Boa de Gaia. Bom dia, Alcione. Certo? O longo sonho da vida. Estamos avaliando os bardos. Se o leitor estiver acompanhando a argumentação, que está tocando em pontos bastante sutis, poderá compreender o que vamos afirmar agora. Se olharmos para a estrutura sutil da mente, com suas 8 consciências, veremos que não podemos nos satisfazer e afirmar que a realidade projetada pela mente no bardo da vida vígil seja a realidade. Em relação aos sonhos, nós afirmamos isso, olhando para a consciência que temos de tantos outros sonhos já vividos. Bom dia, Mames Loucaça, tudo bem? Como é que tá, Karen? Em relação aos sonhos, nós afirmamos isso, olhando para a consciência que temos de tantos outros sonhos já vividos, os quais descrevemos e dizemos são pura imaginação projetada pela mente. Muito embora façamos isso recorrentemente, precisamos esclarecer o seguinte aspecto. Bom dia, Rosali. Se houver ainda que, hipoteticamente, a continuidade da consciência após a morte do corpo físico somente na passagem durante o processo da morte, acordaremos do longo sonho desta vida. Imagine o leitor, aquilo que estamos tentando expressar. Com o evento da morte, acordamos do longo sonho desta vida. E somente então experimentaremos um mesmo alívio, desta feita relacionada ao sonho que projetamos, a partir das qualidades da mente ao longo desta vida inteira. Durante toda ela, estivemos construindo paulatinamente uma autoidentidade adornada com muitas características, com uma personalidade altamente elaborada, dotada de um perfil cuidadosamente fabricado, mas também projetado pelas sementes kármicas. Então, as nossas formações mentais, né? DIT. Nesta construção ou fabricação, colocamos muitas medalhas em nosso peito, recheamos nossa personalidade de atributos, desenvolvemos muitas e complexas fantasias a nosso próprio respeito. Geramos inúmeros pensamentos, ideias recorrentes e recrudescentes. Eu voltei um pouco, gente, porque senão a gente não consegue entender onde a gente está indo. Quando a morte finalmente nos alcançar, apesar de todos os nossos protestos e direito de espernear, de fato todos esses atributos, crenças e sonhos serão totalmente desfeitos. Seremos apresentados à talidade.
O sonho da vida é tão real quanto um sonho noturno. Vamos lá então. Acordaremos também das preocupações desnecessárias, de medos infundados, de crenças, de concepções e de criações mentais que nada têm a ver com o mais profundo e sutil bardo da morte. Exatamente como acontece quando emergimos do sonho à noite e encaramos nossa outra dimensão. Bom dia, Adriela. Adriela. Que nome interessante, né? Nega Ceruti, aí, como está sobrevivendo? A família cheia de gente em casa. É uma delícia, né? Coisa bem boa. Pô, e tava boa a festa aí, nega. Ah, que espetáculo. As fabricações se revelarão meras falácias, totalmente vacuosas. Bom dia, pessoal da Ateliê Mantra. Ateliê Mantra. Onde é que é o Ateliê Mantra? O que acontece? A perda deste corpo e o desprendimento desta vida promoverá essa experiência de modo espontâneo, o que será possibilitado pela continuidade da consciência sutil após o processo da morte ou descarte físico. Ou seja, a consciência continua. Né? Acordaremos desta vida com um grau maior ou menor de alívio em relação ao sonho ou pesadelo que projetamos durante esta vida. Lembrando outras vidas. Suponha também o leitor que aconteça de diante do fenômeno da nossa morte física, a nossa consciência sutil, uma vez desprendida, além de despertar do longo sonho da vida, possa também lembrar-se de vidas pregressas. Já pensou? Foi o que o Buda conseguiu fazer, né? Talvez tenhamos sido um homem rico em uma vida e uma mulher pobre na seguinte, ou vice-versa. Talvez fôssemos um menino que morreu afogado em um açude quando foi pescar no verão, ou uma mulher que sobreviveu ao holocausto da guerra até morrer de velhice. Bom dia, Célia Duarte. Então, o que nos parecerá? Qual dessas experiências seria a realidade? Se deram conta, gente? Que louco isso. Qual é a realidade? Aqui devemos nos lembrar de que a realidade do bardo, do sonhar, é tão real quanto da vida vígil, da vida aqui agora, que a gente está acordado, né? A gente não diz acordado no budismo porque, de alguma forma, a gente não está desperto, né? Ambas são frutos de projeções mentais associadas à atividade de sementes kármicas interiores acumuladas, experiência por experiência em nossa mente. Como esta nossa vida atual ainda não se encerrou, bom dia, Ângela, não temos a referência das vidas anteriores que nos despertariam para o fato de que estamos sonhando, neste exato momento, esta vida. Somente quando falecermos teremos acesso aos demais sonhos vígeis que experimentamos em outras vidas. Então, para quem curte esse lance do sonho, como eu adoro essas coisas, essas explicações são importantíssimas. Ateliê Mantra em Lajeado acontece. Vamos descobrir o que é o Ateliê Mantra. Pois é, eu acho que eu sei onde é, mas. Em Lajeado acontece artesanato. Em nome do ateliê, e o nome do ateliê é mantra, porque é trilha sonora do processo criativo. Sim, mantra saco, o que é? Tudo é mantra, né? Basicamente. Nunca respondi essa pergunta, mas acho que é a resposta. Tá bem. É isso aí. Mantra é como um mudra, né? Só que da voz. Então, os mudras são gestos reflexológicos feitos com a mão, né? E o mantra são gestos reflexológicos feitos com a voz. Então, ou com o pensamento. Nós temos mantras, né? Os mantras que a gente tem durante o dia. Eu posso, eu não consigo. Ou mantras de estruturas de religião ou espirituais. Então, tudo é mantra. Quando eu digo eu sou capaz, é um mantra. Então é um gesto reflexológico. Por quê? Porque ele vai refletir uma unidade interna.
E essa unidade interna ela tem que ser íntegra. E o mantra faz com que dê essa integridade. Assim. Os gestos de mudras, né, ou mudras, também fazem isso. Muito bem. Somente quando falecermos teremos acesso aos demais sonhos vígeis que experimentamos em outras vidas, exatamente como fazemos quando acordamos pela manhã e rememoramos os sonhos tidos em outras madrugadas. Em qualquer dos casos, despertaremos e contemplaremos as projeções da mente sem nos darmos conta de que tal evento ocorre subjacentemente. Se vamos nos dar conta deste fato maravilhoso e surpreendente de que estamos projetando ambas as experiências e de que nenhuma delas pode ser apontada como sendo realidade pura em si mesma, dependerá do quão evoluído estamos. Então, falando em evoluído, bom dia, Raquel. Então, falando em evoluído, é importante que a gente continue praticando. É importante que a gente continue praticando para ver esses aspectos dos bardos do sonho e dos bardos da vida, né? E hoje à noite nós temos aulão aberto aqui e amanhã de manhã também. Então hoje à noite 19h15 e amanhã de manhã 7h15 da manhã. O que é o aulão aberto? Vem quem quer, vem. Nunca pratiquei, não sei o que vai acontecer. Vai acontecer uma prática de meditação curta. Eu vou explicar o que é, o que não é meditação. Vou fazer uma aula, na verdade uma sequência das aulas que a gente já está dando. Só que eu vou diminuir um pouquinho o tom, claro, mas eu vou seguir a aula, né? E aí vocês vão poder acompanhar como é uma aula da arquitetura da mente aqui na biblioteca. Então estão todos convidados, ok? Só chegar onde é que é, depois eu mando o endereço para quem quiser. Bom dia, Juliane. Juliane, se tu sair de Bento, tu consegue chegar na aula hoje à noite, que é pertinho, 40 quilômetros, né? Quando assistimos a cenas de um filme emocionante no cinema, podemos ficar terrificados com explosões, acidentes e perseguições espetaculares de carros ou com a violência extremada e gratuita que vemos projetados sobre a tela. Podemos soluçar e derramar lágrimas com o amor romântico de um casal que não consegue unir-se. Tudo isso acontece, né? Todas essas experiências acontecem sobre uma tela branca e plana. Parecem absolutamente reais, porém não há nada ali, além da capacidade de luz, da luz de, ao incidir sobre marcas e registros em uma película, projetar imagens sobre um anteparo. Olha se não é bem assim que acontece com a nossa mente. Apagada a luz do projetor, podemos examinar a tela e nada encontraremos. Essa é a nossa mente sutil, a nossa mente pura, assim. Não tem nada ali. A gente que fica projetando naquela tela o dia inteiro. E a gente vai se identificando com aquelas imagens ali. Bom dia, Regina. E a gente se identifica com essas imagens e a gente começa a conduzir aquilo como sendo aparências sólidas. E daqui a pouco a gente para de produzir, para de ir. Não há vestígios de qualquer evento realmente existente. Este mesmo fenômeno extraordinário, guardadas as devidas proporções, ocorre conosco em nosso mundo interior. Aqueles exploradores da consciência que bravamente praticarem até o ponto de reconhecer esses aspectos sutis, certamente terão mais chances de acessar o que está por detrás de todas estas experiências e de todas estas considerações. Espero que o exemplo anterior auxilie na compreensão que se completará, como se um ciclo inteiro se fechasse. Com o exame que faremos posteriormente dos assim chamados 12 elos da originação interdependente. Olha aí, gente, a roda da vida quântica. Aí ele vai... Tá, gente? Não é quântico, tá? Quântico eu tô zoando. Tá? Não é quântico. Mas, enfim. Então, ele vai explicar aqui o que é. Quiçá possamos estar já apontando para tais conclusões desde que estamos argumentando e que o leitor já possa estar sentindo o sabor e a expressão do destino que nos aguarda até o final da obra. Então, quando a gente projeta... Tá tudo bem até aqui, gente? Entenderam essa projeção na tela? Então, mas
a pergunta que a gente tem que se fazer é: quem projeta? Como nós projetamos isso? O que faz nós projetarmos essas imagens, esses padrões nessa tela? Aí que está. O que faz com que a gente projete? Quais são os... quem é este que projeta? Do que ele é formado? Porque as projeções pouco importam. As projeções elas são transitórias, ilusórias, impermanentes. Elas vão mudando o tempo todo. Não importa o que é projetado, importa quem projeta, de que forma é construído este que projeta. E a meditação faz com que a gente olhe para este que projeta aquilo. Que ele vai criando justamente esses condicionamentos. E de onde vêm esses condicionamentos? Esses padrões e esses hábitos. E é ali que entra a meditação. É nesse momento que a gente tem que olhar. E aí a gente se desprende disso. Por que eu estou criando esse tipo de condicionamento para mim e apegando? Então aquilo que tu olha não é tão importante. O mais importante é olhar aquele que constrói aquilo que tu olha. A experiência de clara luz. Tudo certo até aí? O processo de desprendimento do corpo material e a liberação da consciência sutil do peso representado pela matéria abole também uma série de freios psicológicos que nos impedem de rememorar vidas anteriores. Tá aí, estão vendo? Assim como lembramos de vários sonhos noturnos que tivemos, porém não de todos, despertaremos do sonho desta vida e, segundo dizem os sábios, seremos apresentados a vidas pregressas, dentro do limite de desenvolvimento atual de nossa consciência sutil. O Buda disse que ele conseguiu ver 500 vidas anteriores. Já pensou? Quanto maior o nível de consciência e abertura mental para tal fato, maior a quantidade de vidas possíveis de serem relembradas. Então, um imenso alívio sobrevirá, pois cada vida geralmente nos faz acumular muitos fardos. Chegamos ao final arrastando correntes, carregando e cultivando pesos e contrapesos desnecessários. Condicionamentos poderosos, dotados de emoções aflitivas de toda a sorte. Especialmente no caso de não termos escolhido nem praticado nenhum caminho que permita uma contínua e boa higiene da mente. Então a gente tem que escolher caminhos, né? Podem ser mantras no começo, depois a gente tem que retirar os mantras, né? Porque o mantra é um veículo, né? Ele não é a meditação em si. A meditação acontece depois. O mantra vai ser um veículo para que a gente, pelo menos, conduza a mente para um lugar, né? Podem ser sons, para quem gosta, mas no final, o final é sempre o mesmo, é sempre o silêncio de observação. Porque enquanto estivermos entoando mantras ou ouvindo sons, tudo ainda é um processo mental, né? A mente está criando essas ilusões. Se passarmos a vida apenas atendendo aos sonhos mundanos, não sobrará realmente nada muito significativo desta passagem. Mas ainda assim, sentiremos um profundo alívio, quase um êxtase, um gozo, ao menos no período inicial do bardo da morte. A experiência de clara luz acontecerá quer seja para gregos ou troianos. Oportunamente ampliaremos a visão deste bardo para incluir as suas demais fases. Neste caso, estaríamos contemplando uma série de pequenos sonhos noturnos, dentro de uma outra série de sonhos vígeis bem maiores, percebe? Bom dia, Daisy, tudo bem? Uma vida contém muitos sonhos pequenos ocorridos a cada noite. Já muitas vidas necessariamente significam longuíssimos sonhos sucessivos, se comparados aos sonhos noturnos. Se olharmos dentro dessa perspectiva, estaremos contemplando os sonhos interpenetrados. Bom dia, Léo, como é que tá, meu sobrinho? É isso, estão vendo? O objetivo desta argumentação seria demonstrar por que os antigos mestres da humanidade afirmam que esta vida é como um sonho muito breve,
que todos somos exímios sonhadores, conforme apresentamos em capítulo anterior. E a mais surpreendente conclusão seria a seguinte: não encontramos qualquer realidade sólida, concreta, imutável nos bardos da vida e do sonhar. Estes dois bardos contêm realidades ligeiramente diferentes. Um deles possui o aterramento do corpo físico, o outro não, então o da vida do corpo físico, né? O outro não, que é o do sonho. Porém, a natureza de ambos é a mesma. Tudo aquilo que vivenciamos é resultado de projeções mentais emitidas a partir da ativação de sementes kármicas na base da mente. Baita resumo, hein? Entenderam? Levanta a mão aí quem entendeu. Levanta a mãozinha, quero saber. É importante entender isso, gente, senão a gente vai continuar bloqueando pela vida. Então, a oitava consciência, a base da nossa estrutura de consciências, ela contém todas as sementes kármicas. Os sonhos que a gente projeta nessa tela, que é a própria mente, né? Ela está ali projetando tanto no bardo da vida quanto no bardo do sonho, e vai acontecer no bardo da morte também. Tudo. É um troço louco. Quando nos damos conta deste fenômeno, percebemos que nós não apenas criamos a realidade que vislumbramos, mas que, se alterarmos a energia das sementes kármicas que são ativadas, ou se trocarmos as sementes que estão atuando, se mudarmos os pontos de apoio energético sobre os quais se apoia a projeção, todo o cenário poderá ser transformado. O que ele está querendo dizer com isso? Os pontos de energia kármica. Os meios, o ambiente, né? As causas e condições. Então, o que faz movimentar a tua energia? Tu tá ali, tu tá numa boa, agora tá tranquilo, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu falo uma palavra que ativa uma energia kármica. Aí vocês dão uma ligada, assim, né? Ativa um gatilho, né? Essa palavra é mais moderna, né? Então ativa um gatilho e aí, pá, é uma energia que foi ativada. Às vezes a gente está andando na rua, sente um cheiro, ouve um som, vê alguma coisa e pá, tá zapeando na TV ou zapeando aqui no Instagram, no Facebook, sei lá, e aí daqui a pouco ativa uma energia, uma semente kármica é projetada para mano viginana, para a superfície da mente, né? E aí tu imediatamente interage com aquilo que foi jogado na tela, assim. Tu nem sabe de onde surgiu e tu imediatamente interage. Se tu tá em sati, em atenção plena, tu percebe aquilo surgindo e aí, olha, poxa, tem algo surgindo ali. Onde é que surgiu isso? Como é que eu fiz brotar essa energia? O que fez brotar essa energia? Quais foram as condições necessárias para brotar essa energia? Né? Como é que eu não percebi esse aspecto brotando? Cadê meu negocinho? Perdi. Como é que eu não percebi esse aspecto brotando? Né? E aí, tu tem que perceber isso, porque senão a gente vai agindo no mundo com essas projeções. Vai dizer, tá, mas daí é grande coisa, tu continua errando no mundo, né? Continua agindo com raiva, agindo com tristeza, agindo com decepção, depressão, ansiedade, angústia, o que tu quiser. Escolhe os nomes aí. Das coisas que tu está passando, são essas projeções que estão acontecendo ali. Louco, né? É muito difícil isso, gente, é muito difícil, eu sei. A gente fala aqui lendo como se estivesse lendo uma estrutura super simples de entender, mas é difícil de quebrar esses condicionamentos. Não é fácil, não é fácil. Faça uma inspiração profunda. Soltem pela boca num suspiro. Descontraiam todo o corpo.
Deixe que o corpo relaxe e atinja seu estado natural de relaxamento. Leve sua atenção agora para a sua respiração. Observe como está a sua respiração. Veja se você consegue acompanhar o ar entrando e saindo. Quando ele entra e quando ele sai, acompanhe todo o fluxo. Permaneça acompanhando todo o fluxo. Essa permanência, gente, de acompanhar esse fluxo é o momento propício para vermos essas projeções sendo instaladas na nossa tela, projetadas na nossa tela. É nesse momento que tu estás estabilizado, observando a respiração, que tu começa a ver as projeções surgindo. Esse é o jogo. É aí que começa. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Então, lembrando, hoje à noite, aulão aberto, 19h15, e amanhã de manhã, 7h15, presencial. Só chegar, ok? Convidem as pessoas, os amigos, mandem as notícias por aí, espalhem essa notícia, tá bem? E até amanhã.